Toda noite, Helena limpava o sangue do seu próprio lábio antes de limpar o chão do escritório dele. Até que o único homem que ninguém ousava enfrentar notou as marcas que Helena acreditava que ninguém podia ver. Antes de começarmos, me conta de onde você está me ouvindo e se inscreve para mais histórias sombrias e emocionantes onde o amor aparece nos lugares mais perigosos. O prédio era o tipo de lugar onde as pessoas baixavam a voz sem perceber por quê. Pisos de mármore que refletiam a luz como água. Paredes de vidro que se estendiam do chão ao teto. Elevadores que se moviam em silêncio, como se até o som precisasse de permissão para existir dentro de um lugar tão caro. Durante o dia, estava cheio de homens com ternos sob medida e mulheres que caminhavam como se o ar ao redor delas lhes pertencesse. Aqui acordos eram fechados. Aqui vidas eram transformadas. Pessoas subiam e caíam entre essas paredes. Mas à noite o prédio era dela. Helena se movia pelos corredores vazios com um carrinho que rangia, não importava quantas vezes ela tentasse consertar a roda. Helena tinha aprendido a empurrá-lo devagar, guiando-o do jeito certo para que o barulho ficasse baixo, quase perdido no zumbido do sistema de ventilação do prédio. Helena trabalhava no turno da noite porque o turno da noite não fazia perguntas. O turno da noite não ficava olhando por tempo demais. O turno da noite não notava quando alguém se assustava. Helena usava mangas longas sempre. Mesmo quando o prédio estava quente, mesmo quando o suor se acumulava na nuca e umedecia o colarinho do seu uniforme. O tecido roçava seus pulsos enquanto Helena trabalhava, escondendo o que precisava ser escondido. A maquiagem também ajudava. O suficiente para atenuar as sombras embaixo dos olhos, o suficiente para borrar a borda amarelada de um hematoma ao longo da maçã do rosto, mas não tanto a ponto de parecer que Helena estava se esforçando. Esforço chamava atenção. E a tensão era perigosa. Helena começava pelos andares inferiores. Metódica, silenciosa. Lixo esvaziado, superfícies limpas, vidros polidos até que refletissem uma versão do mundo que parecia mais limpa do que aquela em que Helena vivia. Helena se movia como alguém que havia praticado ser invisível por muito tempo. Sem movimentos bruscos, sem barulho desnecessário, sem parar em lugares onde as câmeras pudessem captar coisas demais. Helena sabia onde estava cada câmera, não porque alguém tivesse lhe dito, mas porque Helena mesma tinha se ensinado a olhar. Havia um ritmo no trabalho de Helena, uma espécie de ordem que fazia as horas passarem sem que Helena pensasse demais. Pensar levava a lembrar. Lembrar levava ao tipo de quietude que fazia as mãos de Helena tremarem. Então Helena não pensava. Helena contava. Os passos entre os escritórios, os segundos que o elevador levava para chegar, o número de sacos de lixo que Helena amarrava e carregava para o corredor de serviço. 43 nessa noite. Helena mantinha o controle dessas coisas. Coisas pequenas, coisas controláveis. Por volta da meia-noite, Helena chegou aos andares superiores. Menos escritórios maiores, portas que permaneciam fechadas mesmo durante o dia. Era aqui que o dinheiro de verdade morava. O poder de verdade. Era possível sentir isso no silêncio. Um tipo diferente de silêncio. Não vazio, mas pesado. Como se algo estivesse sempre observando, mesmo quando não havia ninguém. Helena hesitou por meio segundo antes de sair do elevador. Era sutil. Qualquer outra pessoa não teria notado, mas a hesitação tinha se tornado parte do corpo de Helena, como um reflexo que Helena não conseguia desligar. O instinto de pausar, escutar, se certificar de que o mundo do outro lado de uma porta era seguro antes de entrar. Então Helena se moveu. O corredor se estendia longo e polido, margeado por madeira escura e vidro. No final, atrás de uma porta que ficava sempre trancada durante o dia, estava o escritório que Helena limpava por último. Helena não sabia muito sobre o homem que trabalhava ali. Apenas o que as pessoas sussurravam quando achavam que ninguém estava escutando. O dono. Poderoso. Alguém que não se enfrentava. A Helena, isso não importava. Poder não significava segurança. Essa lição Helena já tinha aprendido bem demais. Helena limpava o escritório daquele homem da mesma forma que limpava qualquer outro cômodo. Eficiente e cuidadosa, sem tocar em nada que não precisasse tocar. Sem olhar de perto demais para o que havia sobre a mesa. Papéis não significavam nada para Helena. Nomes não significavam nada. A única coisa que importava era terminar o trabalho e ir embora sem ser lembrada. Esse era o objetivo. Passar pelos lugares sem deixar impressão. Existir sem ser vista. Mas naquela noite algo parecia diferente. Começou pequeno. Um som que não pertencia àquele lugar. Não alto, não óbvio, apenas errado. O tipo de mudança no ar que fazia a nuca de Helena se tensionar. Helena parou com um pano na mão,
os olhos se desviando para a parede de vidro que dava para a cidade. Nada. O horizonte se estendia em silêncio, luzes pescando contra a escuridão. O reflexo do escritório atrás de Helena pairava fracamente no vidro. Helena voltou ao trabalho. A manga de Helena deslizou por apenas um segundo. O tecido se prendeu na borda da mesa, puxando o suficiente para expor a marca de roxo escuro enrolada ao redor do pulso de Helena. Sob a iluminação do escritório parecia pior, mais nítida, impossível de ignorar. A respiração de Helena travou. Helena puxou a manga de volta imediatamente, os dedos se movendo rápido demais, apertados demais. O pano na outra mão caiu no chão sem que Helena percebesse. E foi então que Helena sentiu. Não um som, não um movimento. Uma presença. O tipo que não se ouve, mas que se sabe que está ali. Helena congelou. Devagar, com cuidado, como se virar rápido demais pudesse tornar aquilo real. Helena levantou os olhos para o vidro novamente. Dessa vez, Helena não estava sozinha no reflexo. No final do corredor, logo além da porta aberta, uma figura estava parada nas sombras, imóvel, olhando. E pela primeira vez desde que Helena havia começado a trabalhar naquele prédio, Helena compreendeu que algo tinha dado errado. Alguém havia notado Helena. Damen Moretti não acreditava em coincidências. No mundo de Damen tudo tinha uma razão. Cada hesitação, cada olhar, cada silêncio que durava meio segundo a mais. As pessoas se revelavam em padrões. E Damen havia construído toda a sua vida sobre notar o que os outros ignoravam. Por isso a faxineira tinha chamado a atenção de Damen. Não porque ela fosse barulhenta, não porque ela se destacasse, mas porque ela não se destacava. Damen tinha notado pela primeira vez semanas atrás no monitor de segurança no escritório de Damen. Um lampejo de movimento no fundo de uma tela que Damen raramente precisava verificar. A maioria das pessoas se movia pelo prédio com propósito ou arrogância. Elas preenchiam o espaço, o reclamavam. Helena fazia o oposto. Helena deslizava por ele. No início, Damen não deu importância. Uma mulher fazendo seu trabalho. Mais uma peça invisível de um sistema que mantinha o mundo de Damen funcionando sem problemas. Mas então Damen a viu de novo. E de novo. E algo na maneira como Helena se movia ficou gravado na mente de Damen. Cuidadosa demais. Consciente demais. Damen estava de pé na escuridão agora, logo além da porta aberta do escritório, observando Helena sem entrar. Helena não tinha o visto no começo. Damen tinha se certificado disso. Damen havia aprendido há muito tempo que as pessoas mostram a verdade quando acreditam que estão sozinhas. E a verdade sobre Helena estava escrita nos menores detalhes. A maneira como Helena favorecia o lado esquerdo ao caminhar, mal perceptível a menos que você soubesse como olhar. Não era uma lesão que Helena queria que alguém notasse. Era algo que Helena estava contornando. A maneira como o celular barato de Helena, com uma rachadura no centro, vibrou uma vez sobre o carrinho de limpeza e Helena se assustou antes mesmo de olhar para ele. Não era aborrecimento, não era distração. Era medo. Helena não atendeu. Virou a tela para baixo e continuou trabalhando como se nada tivesse acontecido, mas os ombros de Helena tinham se enrijecido. Os movimentos de Helena ficaram mais bruscos, mais rápidos, como se Helena precisasse terminar antes que algo a alcançasse. Damen notou tudo. Damen também notou a maquiagem. Sutil, cuidadosa, não aplicada para realçar, mas para esconder. Uma leve descoloração perto da maçã do rosto que não combinava completamente com o resto da pele de Helena. A maneira como Helena desviava o rosto das superfícies reflexivas sem pensar. E então veio o momento em que a manga de Helena deslizou. Damen viu claramente de onde estava. O hematoma ao redor do pulso de Helena não era antigo. A cor estava errada para isso. Escuro demais, fresco demais. Com formato de dedos, se você soubesse o que estava olhando. Damen sabia. A mandíbula de Damen tensionou levemente, mas a expressão de Damen não mudou. Raramente mudava. Damen havia visto a violência em todas as formas que ela assumia. Limpa, suja, controlada, caótica. Aquilo não era aleatório. Aquilo não era o resultado de uma queda ou de um acidente que alguém tentava explicar. Aquilo era deliberado. E o que interessava a Damen mais do que o hematoma em si era a reação de Helena diante dele. Ocultamento imediato. Sem hesitação, sem surpresa. Puro instinto. Isso dizia tudo. Aquilo não era novo. Helena apanhou o pano que tinha deixado cair. O movimento de Helena agora mais lento, mais medido. Helena tinha sentido aquela mudança no cômodo, a consciência de estar sendo observada. Damen deu um passo à frente o suficiente para que a presença de Damen se tornasse inegável. Não agressivo, não barulhento. Simplesmente ali. Helena se virou. Por um momento nenhum dos dois falou.
De perto, os detalhes eram mais nítidos. O cansaço nos olhos de Helena que o sono não conseguia consertar. A maneira como Helena se mantinha ligeiramente para trás, como se já estivesse se preparando para algo que ainda não tinha acontecido. Estou no seu caminho? Perguntou Damen. A voz de Damen era baixa, controlada, o tipo de voz que não precisava de volume para ter peso. Helena sacudiu a cabeça rapidamente. Não, senhor. Senhor. Formal, distante, seguro. Posso voltar mais tarde, acrescentou Helena, já se movendo para recolher seus materiais, para sair da situação antes que ela pudesse se tornar outra coisa. Damen não se moveu. Pode ficar, disse Damen. Não era uma permissão. Era uma observação. Helena hesitou por apenas uma fração de segundo antes de continuar o trabalho. Mas o ritmo havia desaparecido. Cada movimento estava consciente de Damen, medido em torno de Damen. Damen a observou em silêncio por mais 1 minuto. A maioria das pessoas teria preenchido aquele silêncio, teria tentado explicar, teria tentado suavizar o desconforto. Helena não fez. Helena manteve a cabeça baixa e trabalhou. Invisível. Mas não para Damen. Seu celular, disse Damen de repente. Helena congelou. Não completamente, não o suficiente para que outra pessoa notasse, mas Damen viu. O microsegundo de quietude antes de Helena estender a mão para o celular, como se tocá-lo pudesse desencadear algo. Está quebrado, disse Helena. Uma declaração, não um pedido de desculpa. Funciona. Outra pausa. Sim. Damen a estudou por mais um momento, depois assentiu uma vez. Bom, era uma coisa estranha de dizer. Sem sentido na superfície, mas Helena entendeu. Damen não estava perguntando sobre o celular. Damen se virou ligeiramente, o olhar de Damen se desviando para a parede de vidro, a cidade se estendendo abaixo deles em luzes tranquilas e movimento distante. Turno da noite, disse Damen. Sim, todas as noites, a maioria. As respostas de Helena eram cuidadosas, mínimas, projetadas para não revelar nada. Damen havia passado anos quebrando homens que acreditavam poder lhe esconder coisas. Aquilo não era o mesmo. Damen não estava tentando quebrar Helena. Damen estava tentando entender Helena. Tem alguém te esperando essa noite? Perguntou Damen. Essa era a pergunta. Não casual, não aleatória. Precisa. A mão de Helena se apertou levemente em volta da borda do carrinho. Lá estava de novo. Aquela reação. Não confusão. Reconhecimento. Sim, disse Helena em voz baixa. Uma mentira. Damen conseguia ouvi-la na maneira como a palavra pousou. Controlada demais, rápida demais. Damen não a confrontou com isso. Em vez disso, Damen assentiu mais uma vez, como se estivesse aceitando a resposta. Mas algo atrás dos olhos de Damen mudou, porque agora Damen sabia. O medo de Helena não era abstrato. Não era o eco persistente de algo que já tinha acontecido. Era imediato, ativo, esperando. Não dentro deste prédio. Fora dele. E quem quer que estivesse esperando por Helena lá fora já havia deixado a sua marca. A noite em que tudo aconteceu, o prédio parecia mais silencioso do que o habitual. Não vazio. Nunca estava verdadeiramente vazio. Havia sempre o zumbido baixo da eletricidade, o sussurro distante do ar se movendo pelos dutos de ventilação, o suave eco de passos em lugares onde ninguém deveria estar. Mas algo no silêncio daquela noite parecia mais pesado. Como se o próprio prédio estivesse prendendo a respiração. Como se algo no mundo já tivesse decidido o que estava prestes a acontecer e estivesse simplesmente dando a Helena um momento para sentir aquilo chegando. Helena sentiu no segundo em que as portas do elevador se abriram no andar superior. Helena saiu devagar, com o carrinho a seguindo, uma mão firme no cabo para que a roda não rangesse alto demais. Os olhos de Helena se moveram automaticamente. Esquerda, direita pelo corredor, em direção ao vidro, em direção às sombras onde o movimento podia se esconder. Helena havia aprendido a não confiar em espaços vazios. Helena se disse que não era nada, apenas mais uma noite, apenas mais um turno. Mas os ombros de Helena permaneceram tensos. Helena passou pelos primeiros escritórios rapidamente, limpando sem pensar, os movimentos praticados e eficientes. Lixo, superfícies, vidros, o mesmo ritmo no qual Helena se apoiava toda noite para manter a mente longe de lugares onde não deveria ir. A caixa era mais pesada do que Helena esperava. Estava na borda da prateleira do armário de suprimentos, enfiada fundo demais, o rótulo meio rasgado para que Helena não conseguisse ler o que havia dentro. Helena a pegou sem pensar muito, esticando levemente na ponta dos pés para baixá-la. Esse foi o erro. O fundo cedeu apenas o suficiente, não completamente, apenas o suficiente para mudar o peso nas mãos de Helena antes que Helena pudesse se ajustar.
A caixa deslizou. Bateu no chão com um estalo alto que estilhaçou o silêncio. Garrafas rolaram para fora, solução de limpeza, toalhas de papel, um bocal spray que quicou uma vez e deslizou pelo mármore. Helena congelou. O coração de Helena deu uma pancada forte no peito, o som ecoando mais alto nos ouvidos de Helena do que a caixa ao bater no chão. Por uma fração de segundo, Helena não se moveu de forma alguma. Então o instinto entrou em ação. Helena caiu de joelhos, as mãos se movendo rápido demais, recolhendo tudo antes que o barulho pudesse significar algo pior. Antes que pudesse chamar atenção, antes que pudesse. Eu pego. A voz veio de atrás de Helena. Baixa, calma, perto demais. A respiração de Helena travou. Helena não tinha ouvido Damen se aproximar. Não dessa vez. Damen Moretti entrou na luz como se sempre tivesse estado ali, como se o silêncio simplesmente tivesse se moldado ao redor de Damen. Damen se abaixou sem hesitar, pegando uma das garrafas antes que ela pudesse rolar mais longe. Helena não olhou para Damen imediatamente. Isso também era instinto. Olhar tornava as coisas reais. Desculpa, disse Helena rapidamente, a voz de Helena controlada demais, praticada demais. Não foi minha intenção. Não tem problema, interrompeu Damen. Damen não soava irritado. Damen não soava coisa alguma. Isso era pior. Helena estendeu a mão para outra garrafa ao mesmo tempo que Damen. As mãos dos dois se rosaram. Não foi nada, mal um segundo, mas a reação de Helena foi imediata. Helena se assustou. Não de forma dramática, não o suficiente para que alguém que não estivesse olhando de perto notasse, mas Damen sempre olhava de perto. Damen ficou imóvel por meio batimento cardíaco, depois continuou como se nada tivesse acontecido. Os dois trabalharam em silêncio por um momento, cada um recolhendo o que havia derramado. O ar entre eles parecia tenso, esticado de uma forma que Helena não entendia, mas na qual não confiava. Helena precisava terminar. Helena precisava ir embora. A manga de Helena se prendeu quando Helena estendeu o braço para frente novamente. O tecido se arrastou levemente contra a borda da caixa, puxando para trás apenas o suficiente. Dessa vez não havia como deter. O hematoma ficou completamente exposto. Não apenas o pulso. O braço de Helena. Marcas escuras profundas com formato de dedos pressionadas numa pele que não tinha tido tempo de curar desde a última vez. Helena viu no mesmo instante que Damen viu. O tempo não desacelerou. Parou. A respiração de Helena travou, abrupta e repentina, e Helena puxou o braço de volta como se o próprio ar tivesse queimado Helena. A manga desceu tarde demais, os dedos de Helena agarrando o tecido com força como se Helena pudesse apagar o que já havia sido visto. Eu bati, disse Helena rapidamente. As palavras saíram rápidas demais, ensaiadas demais. Os olhos de Helena permaneceram baixos, fixos no chão, na última garrafa que Helena ainda não tinha apanhado. Na porta acrescentou Helena. Antes. Não é nada. Nada. O tipo de palavra que as pessoas usam quando estão tentando fazer algo desaparecer. Damen não respondeu imediatamente. Não precisava. Damen havia passado toda a vida lendo pessoas que mentiam para sobreviver, para ter poder, para manter o controle. Damen conhecia a diferença entre uma mentira dita para manipular e uma mentira dita para se proteger do que aconteceria se a verdade viesse à tona. Essa era a segunda categoria. Damen colocou a última garrafa de volta na caixa, os movimentos de Damen sem pressa, controlados. Porta não deixa marcas assim, disse Damen em voz baixa. Não era uma acusação, não era um grito. Apenas certeza. O estômago de Helena afundou. O aperto de Helena na manga ficou mais forte até os nós dos dedos ficarem brancos sob o tecido. Eu fico com hematoma fácil, disse Helena. Mais uma mentira. Mais suave dessa vez. Mais frágil. Damen se ergueu devagar, levantando até a altura total de Damen. A presença de Damen preenchendo o espaço sem esforço. Damen não se aproximou. Damen não estendeu a mão para Helena. Apenas olhou para Helena. E isso foi suficiente. Porque o olhar de Damen não era mais curioso. Não era distante. Era focado. Tão nítido que era impossível fingir que Damen não havia visto exatamente o que havia visto. Helena se forçou a ficar de pé. O movimento de Helena rígido agora. Cuidadoso de uma forma diferente. Não sobre ser invisível, mas sobre escapar. Preciso terminar, disse Helena, a voz de Helena mais baixa agora. Damen não a deteve. Damen deu um passo para trás o suficiente para dar espaço a Helena, mas Damen não desviou os olhos de Helena. Ele sabe que você trabalha até tão tarde? Perguntou Damen. A pergunta caiu como algo pesado atirado em água parada. A cabeça de Helena se disparou para cima antes que Helena pudesse se deter.
Lá estava a reação. Medo. Não confusão, não ofensa. Medo. Não sei do que você está falando, disse Helena, mas a voz de Helena havia mudado. Helena havia perdido a estabilidade. Damen sustentou o olhar de Helena por mais um momento. Depois Damen assentiu uma vez como se Helena tivesse respondido, mesmo sem ter respondido. Você deve ter cuidado, disse Damen. Parecia simples, quase casual, mas não era. Porque não era uma sugestão. Era um aviso. Não sobre o prédio, não sobre o trabalho. Sobre o que quer que estivesse esperando Helena do lado de fora daquelas portas. Helena engoliu em seco, os dedos ainda agarrando a borda da manga. Eu tenho, sussurrou Helena. Mas a verdade estava escrita por todo o corpo de Helena. Helena não tinha cuidado. Helena estava sobrevivendo. E Damen Moretti conhecia a diferença. Damen Moretti não esquecia as coisas. Especialmente não os detalhes que não faziam sentido. O hematoma não fazia sentido. Não a forma dele, não a maneira como Helena o havia escondido. Não a maneira como o corpo inteiro de Helena havia reagido antes que a mente de Helena pudesse alcançá-la e mentir. Então Damen fez o que sempre fazia quando algo não se encaixava. Damen olhou mais de perto. Não abertamente, não de uma maneira que alertasse Helena. Damen entendia algo que a maioria dos homens poderosos nunca aprendia. A informação é mais valiosa quando ninguém sabe que você a está coletando. Pela manhã, Helena tinha um arquivo. Não grosso, não dramático. Apenas preciso. Nome, Helena Vasquez, 29 anos. Emprego, contratada por uma empresa terceirizada de limpeza, turno noturno apenas. Endereço, um pequeno complexo de apartamentos envelhecido na periferia da cidade. O tipo de lugar que os proprietários pararam de manter há anos, mas nunca pararam de cobrar. Havia mais. Sempre havia mais. Damen estava de pé no escritório, a cidade se estendendo atrás de Damen em vidro e aço, lendo os detalhes enquanto o sol nascia sobre um mundo que não tinha ideia do que acontecia nas sombras. Continue, disse Damen sem levantar os olhos. Do outro lado, Luca, um dos poucos homens em quem Damen confiava para lidar com assuntos delicados, assentiu uma vez e continuou. Ela não é casada. Nenhum parceiro oficial registrado, disse Luca. Mas há alguém. Um tal Marcos Reio, 34 anos. Sem emprego fixo, algumas prisões menores, conduta desordenada, agressão. Nada que resultou em condenação. Nada que resultou em condenação não significava que nada havia acontecido. A mandíbula de Damen tensionou levemente. Finanças? Perguntou Damen. Controladas, respondeu Luca. Os contra-cheques dela são depositados numa conta conjunta, esvaziada quase que completamente em 24 horas. O aluguel está sempre atrasado. As contas de serviços no limite. Ela não é quem controla o dinheiro. É claro que não era. Damen já havia esperado isso. E a criança? Perguntou Damen. Luca virou uma página. Um filho, Mateus, 6 anos, matriculado na escola pública a 2 quadras do apartamento deles. A frequência é irregular. Damen ficou imóvel. Por quê? Perguntou Damen. Os registros dizem problemas familiares. Sem relatórios formais. Sem intervenções. Sem relatórios não significava que não havia problema. Significava que ninguém havia pressionado o suficiente para enxergar. Damen baixou o arquivo devagar, os dedos descansando contra a borda da mesa. O quadro estava se formando agora, não completamente, não de forma clara, mas o suficiente. Uma mulher que trabalhava de noite, um homem que não trabalhava, dinheiro que Helena não controlava, uma criança presa em algum ponto no meio, e hematomas que contavam o resto da história. Ele sabe onde ela trabalha? Perguntou Damen. Luca hesitou por meio segundo. Sim, disse Luca. Ele sabe. Aquele meio segundo disse a Damen tudo o que Damen precisava saber. Fique de olho nele, disse Damen em voz baixa. Sem que seja óbvio. Entendido. E Luca? O homem parou na porta. Se ele tocar nela de novo. Damen não terminou a frase. Não precisava. Luca sentiu uma vez e foi embora. O cômodo voltou ao silêncio. Damen se virou para a janela, mas já não estava olhando para a cidade. Damen estava pensando na maneira como Helena havia se assustado antes mesmo de ver quem estava atrás dela. Esse tipo de medo não vinha de estranhos. Vinha de alguém que sabia exatamente como machucar você. Helena sentiu antes de qualquer coisa realmente mudar. Aquela mudança silenciosa no mundo que lhe dizia que algo estava errado. Começou pequeno. Um carro que Helena não reconhecia estacionado em frente ao apartamento por 2 noites seguidas. O mesmo homem lá dentro, fingindo não olhar para o prédio, mas nunca exatamente indo embora.
Um guarda de segurança diferente no escritório que acenou com a cabeça para Helena como se a conhecesse de verdade, em vez de apenas a enxergar como parte do cenário. Coisas pequenas. O tipo de coisas que mais ninguém notaria. Mas Helena notava tudo. Helena precisava notar. Na terceira noite, as mãos de Helena tremiam enquanto trabalhava. Não visivelmente, não o suficiente para que alguém apontasse, mas o suficiente para que Helena precisasse segurar o cabo do carrinho um pouco mais firme para mantê-lo estável. Dame Moretti havia visto demais. Esse pensamento ficava no fundo da mente de Helena, ficando mais pesado a cada hora que passava. Helena não sabia tudo sobre Dame Moretti. Ninguém sabia. Mas Helena sabia o suficiente. Todos naquele prédio sabiam o suficiente. Um poder como o dele não permanecia oculto. Se movia pelos cômodos antes de Damen entrar neles. E agora esse poder havia olhado para Helena. Não além de Helena, mas diretamente para Helena. Para os hematomas que Helena havia passado anos aprendendo a esconder, para as mentiras que Helena havia aperfeiçoado, para a vida que Helena mantinha cuidadosamente contida para que não transbordasse para lugares onde não pertencia. O estômago de Helena se contraiu, porque atenção não significava ajuda. Atenção significava risco. Significava perguntas. Significava alguém puxando fios que Helena não podia se dar ao luxo de desfiar. Porque se a pessoa errada puxasse com força suficiente, tudo viria abaixo. O emprego de Helena, o apartamento de Helena, o filho de Helena. Mateu. O simples pensamento em Mateu atingiu Helena mais forte do que qualquer outra coisa. Helena viu o rosto de Mateu na mente sonolento, suave, confiante de uma forma que fazia o peito de Helena doer. Mateu não sabia. Não de verdade. Mateu sabia o suficiente para ficar quieto quando Marcos estava com raiva. O suficiente para ficar no quarto quando as vozes ficavam altas demais. O suficiente para olhar para Helena com aqueles olhos grandes que faziam perguntas para as quais Mateu ainda não tinha palavras. Mas Mateu não sabia de tudo. E Helena precisava manter assim. Helena havia gerenciado aquilo até então. Mal. Com cuidado. Um passo em falso e Marcos levaria tudo. Marcos já havia dito isso antes. Não gritando, não ameaçando. Apenas declarando. Uma vez com aquela voz calma de Marcos que era pior do que os gritos. Se você algum dia tentar ir embora, Marcos havia dito a Helena, você não leva ele com você. Helena acreditava em Marcos. Esse era o problema. Helena limpou a última mesa no escritório de Damen. Os movimentos de Helena eram automáticos, os pensamentos de Helena ruidosos demais. Helena conseguia sentir agora o peso de ser vista, o perigo disso. Porque homens como Dame Moretti não notavam coisas por acidente. E homens como Marcos não perdoavam atenção. Helena precisava que isso parasse. Precisava se encolher de volta para o plano de fundo onde pertencia, onde era mais seguro. Mas quando Helena se virou para sair do escritório, os olhos de Helena desviaram por apenas um segundo para a parede de vidro para o reflexo. E mesmo com o cômodo vazio, Helena ainda se sentiu observada. Não da maneira que a assustava. Da maneira que a fazia perceber algo pior. Alguém havia começado a prestar atenção em Helena. E esse tipo de atenção mudava tudo. A noite em que tudo se quebrou não começou com gritos. Começou com silêncio. O tipo de silêncio que pressiona contra o peito antes de uma tempestade. Pesado e esperando, como se algo no mundo já tivesse decidido o que estava prestes a acontecer e estivesse simplesmente lhe dando um momento para sentir aquilo se aproximar. Helena sentiu no segundo em que entrou no prédio. O cartão de acesso de Helena deslizou pelo leitor. A luz ficou verde. A porta se destrancou com o seu clique silencioso habitual. Tudo parecia igual. Pisos de mármore, vidro polido, luzes baixas ajustadas para o modo noturno. Mas algo estava errado. Helena não conseguia nomear, apenas sentir. O aperto de Helena no cabo do carrinho ficou mais firme enquanto Helena avançava, os olhos de Helena varrendo sem querer. Cantos reflexos, as bordas das sombras onde o movimento podia se esconder. Nada, ainda nada. Helena se disse que estava imaginando. Helena se disse para continuar se movendo, mas o coração de Helena não se acalmou. Nunca se acalmava quando aquela sensação começava. Lá em cima Damen já estava observando. Não porque esperava alguma coisa, mas porque Damen sempre observava. As câmeras de segurança corriam silenciosamente pelas telas no escritório de Damen. Cada ângulo limpo, preciso, controlado. Na maioria das noites, nada acontecia. As pessoas chegavam, as pessoas iam embora. O prédio respirava no seu ritmo previsível habitual. Naquela noite não respirava. Damen viu a perturbação antes de Helena. Um homem na entrada principal.
Não era um inquilino, não era funcionário. Estava perto demais das portas de vidro, o reflexo dele nítido contra a escuridão lá fora. A postura era impaciente. Não era casual. Era espera. Damen se inclinou levemente para a frente, os olhos de Damen se estreitando enquanto Damen estudava a imagem. Marcus Hale. Damen o reconheceu imediatamente pelo arquivo. A maneira como o homem mudava o peso, inquieto, agitado. A maneira como a mão dele se arrastava pelo queixo como se ele estivesse tentando segurar algo no lugar que já estava escapando. Isso não era uma visita. Era um problema. Saguão principal, disse Damen, a voz de Damen baixa mas absoluta. Em segundos, um dos homens de Damen avançou do outro lado do cômodo, já se movendo em direção ao elevador. Mas Damen não desviou os olhos da tela porque a porta se abriu e Marcus entrou. Helena estava no meio do corredor inferior quando ouviu. Não alto, apenas errado. O som de vozes elevadas chegou fracamente pelo prédio, distorcido pela distância e pelas paredes, mas inconfundível. O corpo inteiro de Helena ficou imóvel. A respiração de Helena travou na garganta, os dedos de Helena apertando o cabo do carrinho com tanta força que doía. Não, 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 não. Helena não precisava ver Marcus. Helena sabia. Uma parte de Helena sempre sabia quando Marcus estava perto. O som chegou de novo, mais claro dessa vez. O nome de Helena não gritado, pronunciado naquele mesmo tom controlado que Marcus usava quando estava com raiva o suficiente para não precisar gritar. Isso era pior. Helena. O peito de Helena apertou tão rápido que pareceu que Helena não conseguia respirar. Helena se virou. Helena não pensou. Helena apenas se moveu. O carrinho foi abandonado no corredor enquanto Helena caminhava rapidamente, rápido demais, em direção ao saguão, os passos de Helena ecoando mais alto do que Helena queria. Cada instinto gritava para Helena correr na direção contrária. Mas correr não fazia Marcus ir embora. Nunca tinha feito. Marcus Hale estava de pé no centro do saguão quando Helena chegou, como se o lugar lhe pertencesse. Como se o prédio, o ar, o próprio espaço fossem dele. Marcus Hale não parecia um homem fora do lugar. Esse era o problema. Marcus se misturava o suficiente para passar numa olhada rápida. Mas não de perto. De perto, dava para ver. O fio, a maneira como os olhos de Marcus se moviam rápido demais, a tensão na mandíbula de Marcus, o tipo de raiva que não explodia de uma vez, mas se acumulava devagar e controlada até se tornar algo pior. Helena, disse Marcus de novo, o olhar de Marcus se travando em Helena no segundo em que Helena entrou no campo de visão de Marcus. Helena parou a alguns metros de distância. Não perto demais. Nunca perto demais. O que você está fazendo aqui? Perguntou Helena, a voz de Helena mais baixa do que Helena pretendia. Marcus riu. Não alto, apenas o suficiente para retorcer algo dentro do peito de Helena. Interessante, disse Marcus. Estava prestes a te fazer a mesma pergunta. Estou trabalhando. Os olhos de Marcus percorreram Helena, observando o uniforme, o carrinho que Helena havia deixado para trás, o prédio ao redor deles. Noites longas agora. O estômago de Helena revirou. É o meu turno. Você não me contou sobre esse lugar. Não achei que importava. Era o que Helena não deveria ter dito. Helena viu no segundo em que as palavras saíram da boca de Helena. A mudança. Pequena mas perigosa. Não achou que importava, repetiu Marcus, a voz de Marcus baixando. As mãos de Helena tremiam ao lado do corpo, mas Helena se forçou a ficar parada. Só quis dizer. Quis dizer o quê? Marcus deu um passo à frente, não o suficiente para tocar em Helena, mas o suficiente para fechar o espaço. Você não acha que eu deva saber onde você está? As pessoas estavam começando a notar. Uma recepcionista congelada atrás da mesa, um guarda de segurança se mexendo desconfortavelmente perto da porta. Ninguém se moveu. Ninguém interveio. Nunca intervinha. Eu te disse que trabalhava de noite, disse Helena, a voz de Helena tremendo agora apesar do esforço de Helena para controlá-la. Sim, disse Marcus. Você disse isso. Marcus se inclinou levemente, a voz de Marcus caindo baixo o suficiente para que apenas Helena pudesse ouvir. Mas você não disse onde. A respiração de Helena travou. Isso não é um problema, disse Helena rapidamente. Estou aqui. Estou bem. Não parece que você está bem. Os olhos de Marcus desceram para o pulso de Helena, para o lugar onde o hematoma havia sido escondido. A manga de Helena se deslocou levemente enquanto Helena se movia, apenas o suficiente. Marcus viu. A expressão de Marcus escureceu. Ainda desajeitada, murmurou Marcus. E então a mão de Marcus se moveu rápido, agarrando o pulso de Helena antes que Helena pudesse se afastar. Não forte o suficiente para chamar atenção. Forte o suficiente para que Helena sentisse.
familiar. O corpo de Helena reagiu instantaneamente à respiração de Helena travando, os ombros de Helena se enrijecendo enquanto Helena tentou recuar. Solta, sussurrou Helena. Relaxa, disse Marcos, apertando o aperto levemente. Só estou conversando com você. Foi então que tudo mudou. Lá em cima Damen se levantou. Não devagar, não com cuidado. Damen não falou. Damen não deu sinais. Apenas se moveu. As portas do elevador se abriram com um suave sinal sonoro. Ninguém notou no início. Nem a recepcionista, nem o guarda de segurança, nem mesmo Marcos. Mas Helena notou. Helena não sabia por quê. Apenas sentiu. Aquela mudança de novo. A que havia seguido Helena a noite toda. Helena olhou além de Marcos e viu Damen. Damen Moretti atravessou o saguão como se o espaço lhe pertencesse porque pertencia. Não havia pressa nos passos de Damen, nenhuma raiva visível, apenas um movimento controlado e deliberado que carregava algo muito mais pesado do que qualquer grito jamais poderia. Marcos se virou. Tarde demais. Damen parou a alguns metros de distância, o olhar de Damen pousando na mão ainda envolta ao redor do pulso de Helena. Damen não levantou a voz ainda. Não precisava. Solta ela. 3 palavras. Calmas, absolutas. Marcos piscou pego de surpresa, o aperto de Marcos afrouxando levemente. Quem diabos é você? Perguntou Marcos. Damen não olhou para Marcos. Ainda não. Solta ela, repetiu Damen. Dessa vez havia algo por baixo das palavras. Algo frio, algo final. Marcos hesitou. E nessa hesitação Marcos cometeu seu erro. Porque Damen finalmente olhou para Marcos. Realmente olhou para Marcos. E o que quer que Marcos viu naqueles olhos, qualquer aviso que o instinto de Marcos tentou dar a Marcos, chegou tarde demais. Porque naquele momento, pela primeira vez desde que Helena havia entrado naquele prédio, Helena não era quem estava sozinha. A violência quando chega, raramente se parece com o que as pessoas esperam. Não houve uma explosão dramática, nenhum grito que ecoasse pelo saguão. Apenas um momento, uma única mudança. Marcos não soltou Helena. Não quando Damen mandou. Não quando o cômodo ficou quieto ao redor deles. Nem mesmo quando o pulso de Helena se torceu levemente no aperto de Marcos enquanto Helena tentava se libertar. Marcos sorriu em vez disso. Era pequeno, torto, o tipo de sorriso que pertencia a um homem que acreditava entender as regras do mundo. Relaxa, disse Marcos, olhando de volta para Helena. Isso não te... Acabou ali. Porque Damen se moveu. Não rápido de uma forma que chamasse atenção. Rápido de uma forma que encerrava as coisas. Um segundo, Marcos estava lá ainda segurando Helena. No seguinte, a mão de Marcos havia sumido do pulso de Helena. O corpo de Marcos forçado para trás com uma precisão que não parecia força até você perceber que Marcos não conseguia se recuperar disso. Um impacto silencioso, uma inspiração brusca, o tipo de controle que vinha de alguém que havia feito isso antes. Muitas vezes. Helena tropeçou para trás, o braço de Helena instintivamente se curvando em direção ao peito. O coração de Helena batendo rápido demais para processar o que Helena estava vendo. Marcos tentou se recuperar, a raiva agora brilhando, mais alta, menos controlada. O que demo? Marcos não terminou porque Damen não deu espaço ao Marcos. Não houve gritos, não houve movimentos desperdiçados, apenas uma série de ações controladas e deliberadas que deixavam muito claro quem detinha o poder naquele momento. E não era Marcos. Quando os seguranças avançaram, já havia acabado. Marcos estava no chão, o fôlego arrancado dele. Confusão e fúria se misturando no rosto de Marcos enquanto 2 homens que não trabalhavam para o prédio mas que bem poderiam tê-lo possuído, ergueram Marcos de pé. Tirem ele daqui, disse Damen, ainda calmo, ainda em voz baixa. Mas final. Marcos se resistiu uma vez, instinto mais do que estratégia, os olhos de Marcos disparando de volta para Helena. Acha que acabou. Cuspiu Marcos, a voz de Marcos áspera agora, despida do controle anterior. Acha que isso muda alguma coisa? Helena não respondeu. Helena não conseguia. O corpo inteiro de Helena estava tremendo agora. Adrenalina se despejando através de Helena em ondas que Helena não conseguia deter. Marcos foi arrastado para a porta. A voz de Marcos foi desaparecendo enquanto Marcos continuou falando. Ameaças, promessas, coisas que se confundiam em ruído. E então Marcos foi embora. Assim. O saguão ficou em silêncio. Silencioso demais. Helena ficou lá de pé, os braços ainda envoltos ao redor de si mesma, a respiração irregular, a mente de Helena lutando para acompanhar o que tinha acabado de acontecer. Damen se virou em direção a Helena, não rapidamente, não de uma forma que assustasse Helena ainda mais, mas Helena ainda assim se sobressaltou.
Era pequeno, mal perceptível, mas estava ali. O olhar de Damen caiu para o pulso de Helena novamente, onde um leve vermelho já havia começado a florescer por baixo da manga. Você está machucada? Perguntou Damen. Helena sacudiu a cabeça imediatamente, rápido demais. Estou bem. A mentira saiu automaticamente. Sempre saía. Damen estudou Helena por mais um momento, depois assentiu uma vez, como se tivesse esperado por aquela resposta. Ele não volta aqui, disse Damen. Helena engoliu em seco. Você não sabe disso. Eu sei. A certeza na voz de Damen deveria ter sido reconfortante. Não foi, porque Helena já havia ouvido certeza antes. De Marcos. De promessas que se tornavam outra coisa no momento em que Helena as acreditava. Ele vai me encontrar em algum outro lugar, disse Helena em voz baixa. Era verdade. Não dramática, não emocional, apenas inevitável. Damen não discutiu. Não descartou. Em vez disso, Damen disse, vem comigo. 2 palavras. Simples, diretas. O estômago de Helena apertou. Para onde? Para algum lugar seguro. Lá estava. A palavra seguro. Deveria ter significado algo. Não significava. Não para Helena. Por quê? Perguntou Helena. A pergunta escapou antes que Helena pudesse se deter. Não acusatória, não ingrata. Apenas real. Damen sustentou o olhar de Helena. Porque ele não vai parar, disse Damen. E você já sabe disso. O silêncio se estendeu entre eles porque Damen estava certo. E esse era o problema. Damen estar certo não tornava mais fácil confiar em Damen. Não posso simplesmente ir, disse Helena, a voz de Helena mais baixa agora. Tenho meu filho. Eu sei. Isso a parou. O quê? Como você sabe disso? Sei sobre ele, disse Damen. Mateu. O coração de Helena afundou frio rápido. Como você sabe isso? Sussurrou Helena. O medo voltou instantaneamente afiado e imediato. Porque isso era pior. Isso era alguém que sabia demais. Eu me encarreguei de saber, disse Damen. Não era um pedido de desculpas, não era uma explicação. Era apenas a verdade. Helena deu um passo para trás. Os instintos de Helena gritavam agora. Demais. Damen sabia demais. Você vai usar isso contra mim? Perguntou Helena, as palavras mal se sustentando juntas. A expressão de Damen não mudou. Não. As pessoas sempre diziam isso. Eu não consigo, começou Helena, a voz de Helena quebrando levemente. Não consigo simplesmente confiar em você porque você diz que é seguro. Não estou pedindo para você confiar em mim, disse Damen. Outra pausa. Estou te dizendo que ficar onde você está não é mais uma opção. Isso pousou de forma diferente. Não era controle, não era uma ordem. Era uma realidade. Helena fechou os olhos por um segundo. Apenas um segundo. Porque Helena sabia no fundo dela mesma, além do medo e do instinto de correr, a voz que lhe dizia para não depender de ninguém. Helena sabia que Marcos não ia parar. Não depois dessa noite. Não depois de ter sido humilhado. Não depois de ter perdido o controle. Quando Helena abriu os olhos novamente, Damen ainda estava ali, ainda observando. Não pressionando. Apenas esperando. Por quanto tempo? Perguntou Helena. Alguns dias, disse Damen. Até eu resolver o que precisa ser resolvido com Marcos. Resolver. As palavras enviaram um calafrio pela espinha de Helena. Mas Helena não perguntou o que aquilo significava. Helena não tinha certeza de querer saber. E Mateu? Perguntou Helena. Ele será buscado com segurança, disse Damen. Estará com você em menos de 1 hora. Tudo dentro de Helena ficou quieto porque aquilo significava uma coisa. Damen já havia tomado a decisão, já havia colocado as coisas em movimento, já havia movido as peças num tabuleiro sobre o qual Helena nem sabia que estava. E de alguma forma aquilo a aterrorizava quase tanto quanto Marcos aterrorizava. Mas não mais. Nunca mais. Helena olhou para as mãos de Helena, ainda tremendo, ainda inseguras. Então Helena sentiu uma única vez. Porque Helena não tinha outra escolha. A casa segura não parecia nada de especial. Esse era o ponto. Uma rua tranquila, um exterior simples. Sem sinais de nada importante dentro. Mas no momento em que Helena cruzou a porta, Helena sentiu segurança. Não o tipo que você podia ver. O tipo que você sentia. Controlado, vigiado, protegido. Mateu já estava lá, sentado no sofá, abraçando a mochila, os olhos de Mateu se iluminando no segundo em que Mateu viu Helena. Mãe. Helena cruzou o cômodo em 2 passos, puxando Mateu para seus braços, abraçando-o mais forte do que Helena pretendia. Estou aqui, sussurrou Helena no cabelo de Mateu. Estou bem aqui. Mateu não fez perguntas. Apenas se agarrou a Helena.
Damen estava de pé perto da porta, observando a cena em silêncio. Helena levantou os olhos em direção a Damen por cima do ombro de Mateu. Por um momento nenhum dos dois falou. Obrigada, disse Helena finalmente. As palavras pareciam estranhas, pesadas, desconhecidas. Damen assentiu uma vez, depois se virou para ir embora. Haverá alguém do lado de fora o tempo todo, disse Damen. Vocês terão tudo o que precisam. E você? Perguntou Helena antes de poder se deter. Damen fez uma pausa por apenas um segundo. Tenho algo a terminar, disse Damen. Depois, Damen foi embora. A porta se fechou suavemente atrás de Damen. Helena se sentou no sofá com Mateu ainda nos braços, o silêncio da casa segura se instalando ao redor deles. Estava tranquilo. Tranquilo demais. Seguro. Seguro demais. Helena deveria ter sentido alívio. Em vez disso, Helena sentiu outra coisa. Porque a segurança dada pelo poder ainda parecia poder. E poder nunca havia sido algo em que Helena confiava. Na primeira noite na casa segura, Helena não dormiu. Helena ficou deitada na beira da cama ao lado de Mateu, completamente vestida, uma mão descansando levemente nas costas de Mateu para que Helena pudesse sentir o subir e descer da respiração de Mateu. O cômodo estava tranquilo. Tranquilo demais. Sem passos no corredor, sem portas batendo, sem tensão zumbindo por baixo das paredes como algo esperando para acontecer. Deveria ter parecido alívio. Em vez disso, parecia desconhecido. O corpo de Helena não sabia o que fazer com o silêncio que não escondia nada. Cada pequeno barulho acordava Helena. A casa se acomodando. Um leve rangido da madeira. Uma vez, o murmúrio distante de uma voz lá fora, baixo, controlado, não elevado, não com raiva. Ainda assim, Helena não se mexeu, não relaxou, porque a segurança havia sempre sido temporária no mundo de Helena. Algo que podia ser retirado no momento em que você acreditava nela. Pela manhã, Helena estava exausta. Mas Mateu dormiu mais do que havia dormido em semanas. Isso era suficiente. Os dias foram ganhando algo parecido com uma rotina. O café da manhã aparecia na cozinha sem que Helena pedisse. Mantimentos que Helena não havia escolhido. Roupas dobradas na cadeira no tamanho de Helena, no tamanho de Mateu. Tudo cuidado antes de Helena perceber que precisava. Deveria ter parecido controle. E no início era. Mas não havia instruções, não havia expectativas, não havia voz dizendo a Helena o que Helena devia em troca. Isso era novo. Helena encontrou Damen no terceiro dia. Não por acidente. Por curiosidade. Damen não estava na casa com frequência. Quando Damen estava ali, Damen se movia pela casa tranquilamente, da mesma maneira que Helena fazia no prédio. Controlado, deliberado, consciente de tudo sem tornar isso óbvio. Mas naquela manhã, Helena ouviu algo diferente. Não passos. Movimento constante e repetitivo. Helena seguiu o som pelo corredor, os passos de Helena mais lentos que o habitual. A mão de Helena roçando levemente a parede como se Helena precisasse de algo sólido para se ancorar. A porta no final estava aberta apenas um pouco. Helena parou antes de chegar, depois a empurrou o resto do caminho. Damen estava dentro. Não de terno, não atrás de uma mesa. De pé descalço sobre um tapete escuro, a camisa molhada de suor, os movimentos de Damen nítidos e precisos enquanto Damen golpeava o saco de pancadas pendurado no teto. O som era rítmico. Violência controlada. Cada golpe deliberado, cada movimento exato. Não havia energia desperdiçada em Damen, nenhuma raiva transbordando, apenas foco. Helena ficou ali mais tempo do que Helena pretendia, olhando. Porque esse não era o homem sobre quem o mundo falava. Não era a figura intocável que possuía prédios e fazia pessoas desaparecerem com decisões silenciosas. Era outra coisa. Era algo mais humano. Damen parou antes que Helena pudesse se afastar. Não de repente, não assustado, apenas consciente. Damen virou a cabeça levemente, a respiração de Damen estável, os olhos de Damen encontrando Helena sem surpresa. Você está acordada cedo, disse Damen. A voz de Damen era diferente aqui, menos distante, ainda controlada, mas mais suave. Helena hesitou na soleira. Não pretendia incomodar. Não está interrompendo. Helena sentiu uma vez, os olhos de Helena descendo brevemente para o chão antes de subir novamente. Você faz isso todo dia? Perguntou Helena. Na maioria dos dias. Por quê? A pergunta escapou antes que Helena pudesse se deter. Não era julgamento, apenas curiosidade. Damen limpou as mãos com uma toalha. Os movimentos de Damen agora mais lentos, menos precisos. Disciplina, disse Damen. Helena esperou. Havia mais. Damen conseguia perceber que Helena sabia disso. E controle, acrescentou Damen depois de um momento.
É mais fácil manter as coisas contidas quando você sabe onde está o limite. Contidas. A palavra pousou de forma diferente para Helena. Helena entendia isso bem demais. Helena entrou no cômodo. Apenas um pouco. Não muito perto, nunca muito perto, mas mais perto do que antes. Não acho que já vi você perder o controle, disse Helena. Damen olhou para Helena. Realmente olhou para Helena. E por um segundo, algo mudou atrás dos olhos de Damen. Algo mais quieto. Você me viu no saguão, disse Damen. Helena sacudiu a cabeça levemente. Isso não foi perder o controle, disse Helena. Isso foi outra coisa. Damen não perguntou o que Helena queria dizer com aquilo porque Damen já sabia. Foi Mateu quem mudou as coisas. Não de uma vez, não dramaticamente, apenas aos poucos. As crianças não carregavam os mesmos instintos que Helena. Elas não viam o poder da mesma forma. Elas não sentiam o peso do poder pressionando sobre cada decisão. Mateu via um homem que trazia livros, que consertava o cabo solto da gaveta da cozinha sem que alguém pedisse, que escutava quando Mateu falava, que realmente escutava. A primeira vez que Damen se sentou no chão com Mateu, ajudando Mateu a soletrar palavras de um livro que era apenas um pouco difícil demais para Mateu, Helena observava da soleira, invisível como sempre. Mas dessa vez Helena não estava tentando desaparecer. Helena estava tentando entender, porque não havia motivo para aquilo. Nenhuma vantagem, nenhum ganho. Apenas paciência. Apenas presença. De novo, disse Mateu, apontando para a página. De novo, assentiu Damen. E assim fizeram. Uma e outra vez até a palavra sair certa. Mateu sorriu, grande, orgulhoso, e Damen, por apenas um segundo, sorriu de volta. Era pequeno, quase invisível, mas Helena viu. Porque Helena era boa em ver as coisas que as pessoas tentavam não mostrar. Naquela noite, Helena encontrou Damen do lado de fora. A parte de trás da casa se abria para uma faixa tranquila de árvores, o ar fresco e quieto. Damen estava de pé perto da borda, as mãos nos bolsos, o olhar fixo em algum lugar muito além do que estava na frente de Damen. Helena saiu devagar, a porta se fechando suavemente atrás de Helena. Você não dorme muito, disse Helena. Damen não se virou. Você também não. Era justo. Helena se moveu para ficar a alguns metros de distância. Não muito perto, mas também não distante. Por que você está fazendo isso? Perguntou Helena. Não era a primeira vez que Helena fazia essa pergunta, mas dessa vez não era o medo que impulsionava a pergunta. Era outra coisa. Damen ficou quieto por um longo momento, tempo suficiente para Helena achar que Damen talvez não respondesse. Então Damen falou. Para mim também não apareceu ninguém, disse Damen. Simples, direto. Sem elaboração, mas era suficiente. Helena sentiu algo mudar no peito de Helena. Não compreensão completa, mas reconhecimento. Porque Helena sabia como era precisar de alguém e não ter ninguém chegar. Helena olhou para Damen de forma diferente depois disso. Não como poder, não como perigo, mas como alguém que havia sobrevivido a algo assim como Helena havia sobrevivido. E Damen já havia estado olhando para Helena dessa maneira. Não frágil, não quebrada, mas forte. Da maneira quieta que não exigia atenção. Da maneira teimosa que continuava avançando mesmo quando tudo dizia para parar. Damen não queria proteger Helena porque Helena fosse fraca. Damen queria estar ao lado de Helena porque Helena não era. E isso era algo muito mais perigoso. Porque esse tipo de força era algo de que Damen nunca havia conseguido se afastar. O perigo não chegou com barulho. Nunca chegava. Entrou silenciosamente da maneira como as rachaduras se formam no vidro. Pequenas no início, quase invisíveis, até que de repente tudo estava comprometido. Helena sentiu antes que alguém dissesse uma palavra. A casa segura havia estado tranquila por dias, controlada, previsível, o tipo de calma que lentamente ensinou o corpo de Helena a se soltar, mesmo que a mente de Helena ainda se recusasse a confiar nisso. Mas naquela manhã, algo mudou. Estava na maneira como o homem do lado de fora da porta da frente falava no auricular com frequência demais. Na maneira como outro carro substituiu o que estava do outro lado da rua sem explicação. Na maneira como o ar dentro da casa parecia mais tenso, como se as paredes estivessem contendo algo que não haviam contido antes. Helena não perguntou. Helena já sabia. Damen soube antes do amanhecer. A ligação chegou em frases curtas e controladas, o tipo de relatório que eliminava a emoção e deixava apenas o que importava. Marcos escalou, disse Luca pelo telefone. Não com punhos desta vez com intenção. Ele tem feito perguntas, continuou Luca. Para as pessoas erradas. Em voz alta. Damen estava de pé perto da janela, a cidade mal acordada além do vidro. Que tipo de perguntas? Perguntou Damen.
Sobre você, respondeu Luca. Sobre o prédio. Sobre ela. Uma pausa. E ele não está perguntando como um homem que tem medo. A expressão de Damen não mudou. Porque ele não tem, disse Damen. Esse era o problema. Homens como Marcos não operavam por medo. Operavam por controle. E uma vez que esse controle era ameaçado, eles não recuavam. Pressionavam mais forte. Conexões? Perguntou Damen. Mais do que pensávamos, respondeu Luca. Rede pequena, nada como a sua, mas o suficiente para fazer barulho. O suficiente para causar dano se ele ficar desesperado. Homens desesperados eram perigosos. Não porque eram poderosos, mas porque não tinham nada mais a perder. Damen ficou quieto por um momento, a mente de Damen já avançando, mapeando resultados, calculando riscos. Então fecha tudo, disse Damen. 2 palavras, mas carregavam peso. Quero olhos em cada ponto de acesso. Ninguém entra ou sai sem autorização. E Luca? Sim, se ele se aproximar de novo. Damen não terminou. Não precisava. Luca entendeu. Helena viu no rosto de Damen. Não medo, não raiva. Algo mais frio, mais controlado, mais definitivo. Damen não disse a Helena imediatamente. Essa era a parte que mais inquietava Helena. Porque silêncio significava que decisões já estavam sendo tomadas sem Helena. Helena encontrou Damen na cozinha naquela tarde, falando em voz baixa com alguém ao telefone. A voz de Damen estava baixa, firme, o mesmo tom que Damen usava quando as coisas já estavam em movimento. Damen encerrou a ligação no segundo em que notou Helena. Rápido demais. Algo está errado, disse Helena. Não era uma pergunta. Era um fato. Damen não negou. Ele está pressionando, disse Damen. O estômago de Helena afundou. Como? Tentando encontrar a alavanca. A palavra atingiu mais forte do que deveria. Porque Helena sabia o que significava alavanca. Significava pressão. Significava ameaças. Significava Mateu. Os olhos de Helena desviaram instintivamente para o corredor onde Mateu brincava, alheio a tudo. Seguro por enquanto. Por quanto tempo? Perguntou Helena em voz baixa. Damen deu um passo à frente. Não suficiente para invadir o espaço de Helena, apenas o suficiente para ter certeza de que Helena o ouviria claramente. O que for necessário, disse Damen. Isso não é uma resposta. É a única que importa. Helena sacudiu a cabeça levemente, o pulso de Helena acelerando. Você disse que ele não voltaria, disse Helena. Ele não vai voltar aqui, respondeu Damen. Isso não significa nada, disse Helena, a voz de Helena se apertando. Você acha que a Marcos importam linhas fronteiras? Não importam. Ele vai encontrar outra maneira. Eu sei disso. Eu sei, disse Damen. A calma na voz de Damen não a tranquilizou. Piorou. Porque significava que Damen já havia considerado aquilo, já havia planejado para aquilo, e Helena não era parte desse plano. Você deveria ter me contado, disse Helena. Estou te contando agora. Não. Helena sacudiu a cabeça de novo, dando um pequeno passo para trás. Você está me contando depois de já ter decidido o que acontece a seguir. Algo cruzou o rosto de Damen. Não raiva. Reconhecimento. Você quer estar envolvida? Perguntou Damen. Quero saber o que está acontecendo com a minha vida, disse Helena. As palavras pousaram entre eles, afiadas e reais. Porque era exatamente isso que era. A vida de Helena. Não um problema a resolver, não uma situação a gerenciar. O olhar de Damen sustentou o de Helena por um longo momento. Depois Damen assentiu uma vez. Tudo bem, disse Damen. Então você precisa saber que isso não vai ficar quieto. O peito de Helena apertou. O que isso significa? Significa que ele vai continuar pressionando até bater em algo que pressiona de volta mais forte. E esse algo é você. Sim, a simplicidade disso deveria ter sido reconfortante. Em vez disso, fez algo frio se assentar no peito de Helena. Damen. Helena não desviou os olhos de Damen. Isso não acaba de forma limpa, disse Helena. Pessoas como ele não simplesmente param. Eu sei. E pessoas como você. A voz de Helena falhou levemente, mas Helena continuou. Não lidam com as coisas da maneira que as pessoas normais lidam. Silêncio. Pesado e inevitável. Porque Helena estava certa e os dois sabiam. Não sou normal, disse Damen. Não, sussurrou Helena. Você não é. A verdade ficou entre eles. Não feia, ainda não, mas perto. Helena olhou para a janela, para a rua tranquila além dela, a ilusão de segurança que havia começado a parecer real. Não sei o que significa estar ao seu lado, disse Helena em voz baixa. Não sei onde está essa linha entre seguro e outra coisa. Damen deu um passo à frente de novo, apenas o suficiente para que Helena pudesse sentir a presença de Damen sem se sentir sufocada.
Você não precisa decidir isso hoje, disse Damen. Mas vou decidir, respondeu Helena, porque Helena entendia agora. Isso não era mais apenas sobre Marcos. Era sobre o que vinha depois. O que significava ficar. O que significava aceitar proteção de um homem cujo mundo não seguia regras que Helena compreendia. Do lado de fora, um carro desacelerou brevemente antes de continuar pela rua. Dentro, a tensão não quebrou porque os dois sabiam que isso não havia acabado. Estava apenas começando. E o que viesse a seguir não deixaria nenhum dos dois inalterado. A verdade não chegou toda de uma vez. Nunca chegava. Chegou em pedaços. Fragmentos que não faziam sentido por conta própria. Mas quando você recuava, quando finalmente se permitia ver o quadro inteiro, mudava tudo. Helena sabia que Damen era poderoso. Você não podia estar na presença de Damen e não sentir isso. Mas poder sempre havia significado uma coisa no mundo de Helena. Controle, posse e perigo. O que Helena não havia entendido era a escala disso. Começou com um nome. Não o de Damen. O de Marcos. Helena o ouviu pronunciado de forma diferente agora. Não com frustração, não com medo, mas com finalidade. Ele está ficando sem lugares para onde ir, disse Luca em voz baixa da soleira, os olhos de Luca desviando brevemente para Helena antes de voltarem para Damen. Helena não deveria estar ali para aquela conversa. Isso estava claro. Mas ninguém havia pedido para Helena sair. Isso era novo. Ele entrou em contato com pessoas que não deveria, continuou Luca. Tentou usar o seu nome. Não foi bem. O estômago de Helena apertou. O que isso significa? Perguntou Helena. Os dois homens olharam para Helena, não surpresos, apenas conscientes. Damen foi quem respondeu. Significa que ele se tornou visível, disse Damen. E isso é ruim, pressionou Helena. Para ele, respondeu Damen. A simplicidade disso deveria ter a tranquilizado. Não tranquilizou, porque havia algo por baixo disso, algo que não estava sendo dito. Fala, disse Helena, a voz de Helena firme agora, mais forte do que Helena se sentia. Fala o que está realmente acontecendo. O silêncio se estendeu. Luca se mexeu levemente como se estivesse pesando se devia ficar ou ir. Damen tomou a decisão por Luca. Fica, disse Damen. Não para Luca. Para Helena. Helena não se moveu. Damen deu um passo mais perto de Helena, não invadindo o espaço de Helena, apenas fechando a distância o suficiente para que a verdade não parecesse vir de do outro lado do cômodo. Tenho mantido ele contido, disse Damen. Contido. A palavra pousou errado. Como? Perguntou Helena. Outra pausa. Curta medida. Tenho tido pessoas o observando, disse Damen. Limitando as opções de Marcos, cortando o acesso, tornando mais difícil para Marcos chegar até você. O peito de Helena apertou. Você tem controlado a vida dele. Sim. Sem hesitação. Sem pedido de desculpa. Apenas verdade. E agora? Perguntou Helena. Agora ele está pressionando de volta. A respiração de Helena travou. E como isso se parece? Damen não respondeu imediatamente porque a resposta importava. Porque uma vez dita não podia ser desfeita. Parece escalada, disse Damen finalmente. E a escalada termina de duas maneiras. Helena sentiu então. A linha. A que Helena havia estado circundando sem ver claramente até aquele momento. E qual das duas você está escolhendo? Perguntou Helena em voz baixa. Damen não desviou os olhos de Helena. Estou escolhendo aquela em que ele não toca em você de novo. O cômodo ficou quieto porque essa não era uma resposta. Na verdade, não era. Era uma decisão já tomada. O confronto não aconteceu num lugar movimentado. Não aconteceu em público. Aconteceu exatamente onde sempre ia acontecer. Na escuridão. Helena não viu no início, mas Helena sentiu. Aquela mudança de novo. Aquela mudança quieta e inconfundível no ar que dizia que algo estava prestes a se quebrar. Helena saiu para fora antes que alguém pudesse detê-la, antes que Damen pudesse dizer algo. O ar noturno estava frio contra a pele de Helena, afiado e real. E então Helena ouviu. Marcos estava de pé na borda da propriedade, logo além da linha onde a luz de segurança parava. Marcos parecia diferente. Não mais fraco, não assustado, mas encurralado. E isso tornava mais perigoso do que nunca. Helena, chamou Marcos. O nome de Helena soava estranho vindo de Marcos agora distante, como algo que Helena já havia deixado para trás. Você não precisa ficar aqui, disse Marcos, a voz de Marcos chegando até Helena com distância suficiente. Você acha que ele está te protegendo? Ele está te usando. As palavras atingiram Helena. Não porque Helena as acreditasse, mas porque uma parte de Helena já havia se perguntado isso. Atrás de Helena, Helena o sentiu. Damen. Perto, silencioso, presente.
Você não sabe nada sobre ele, continuou Marcos. O que ele faz, do que ele é capaz. Eu sei o suficiente, disse Helena. Dessa vez a voz de Helena não tremeu. Marcos riu. Esse é o problema, disse Marcos. Você não sabe. Damen deu um passo à frente então. Não rápido, não agressivo. Apenas inevitável. Até aqui, disse Damen. Os olhos de Marcos se dispararam em direção a Damen, e pela primeira vez desde que Helena conhecia Marcos, Helena ouviu. Medo. Não alto, não óbvio, mas ali. Porque Marcos entendia algo agora. Tarde demais. Marcos havia entrado num mundo que Marcos não podia controlar. Você acha que pode me assustar? Disse Marcos, mas o fio na voz de Marcos havia mudado. Acho que você cometeu erros suficientes, respondeu Damen. A calma no tom de Damen era pior do que a raiva. Porque significava que isso não era emocional. Era decidido. Você não é dono dela, disse Marcos. Damen nem piscou. Não, disse Damen. Não sou. E essa era a diferença. Helena sentiu. Damen não a reclamava. Damen não a controlava. Damen estava de pé entre Helena e algo que já havia levado demais. Marcos olhou entre Damen e Helena, algo se quebrando atrás dos olhos de Marcos. Você acha que isso acaba aqui? Disse Marcos. Você acha que você ganha? O olhar de Damen não se moveu. Isso já acabou, disse Damen. O silêncio que se seguiu era pesado. Final. Marcos deu um passo para trás, depois outro. A briga foi se drenando de Marcos de uma maneira que não tinha nada a ver com perder e tudo a ver com compreender. Marcos estava superado no jogo, sem tempo. Marcos se virou e foi embora caminhando. Assim, sem um final dramático, sem um último movimento. Simplesmente foi embora. Helena ficou parada por um longo momento depois que Marcos desapareceu. O coração de Helena ainda estava acelerado. Mas outra coisa havia tomado o lugar disso. Clareza. Helena se virou lentamente, olhou para Damen. Realmente olhou para Damen. Não como o homem que havia intervindo, não como aquele que a havia protegido, mas como o homem que havia tomado decisões que Helena não compreendia completamente, que havia feito coisas que Helena não havia visto, que vivia num mundo onde os resultados eram controlados muito antes de se desenrolarem. Você ia destruí-lo, disse Helena. Não era uma pergunta. Uma verdade. Damen não negou. Se eu tivesse precisado, disse Damen. O peito de Helena apertou. Você ainda poderia. Sim. A honestidade atingiu mais forte do que qualquer outra coisa. Porque não havia ilusão, nenhum suavizamento. Apenas realidade. Helena respirou fundo, depois de novo, e tomou a única decisão que importava. Helena deu um passo à frente e fechou a distância entre eles. Não porque Helena não via a escuridão, mas porque Helena via, e escolheu ficar ali de qualquer jeito. Não estou fugindo, disse Helena. A voz de Helena era firme. Certa. Damen a observou com cuidado. Você tem certeza? Perguntou Damen. Helena sentiu. Porque você não me assusta, disse Helena. Uma pausa. Você assusta tudo que estava tentando me destruir. E isso mudou tudo. A paz não chegou como uma celebração. Não houve momentos repentinos em que tudo pareceu consertado. Não havia uma linha clara entre o perigo e a segurança por onde Helena pudesse cruzar e finalmente respirar. A paz chegou em silêncio. Tão silenciosamente que Helena quase não percebeu. A primeira manhã foi a luz do sol. Não áspera, não filtrada por persianas baratas ou vidros quebrados. Apenas uma luz suave se estendendo pelo chão da cozinha, aquecendo o espaço sem pedir permissão. Helena ficou parada ali por mais tempo do que Helena pretendia, a mão de Helena descansando na beira da bancada, observando a poeira flutuar no ar como algo inofensivo. Nada bateu, nada quebrou, nenhuma voz cortou o silêncio. Mateu riu no outro cômodo, e isso, mais do que qualquer outra coisa, foi o que fez o peito de Helena apertar, porque Mateu soava diferente. Mais leve. Despreocupado de uma forma que Helena não havia ouvido em anos. Helena se inclinou levemente na soleira e observou Mateu sentado no chão com as pernas cruzadas, rodeado de livros que de alguma forma haviam se tornado parte da nova vida deles. Os dedos pequenos de Mateu traçavam palavras devagar, com cuidado, soletrando-as em voz baixa do jeito que Damen havia ensinado Mateu. Mãe, disse Mateu sem levantar os olhos. Você conhece essa palavra? Helena sorriu, um sorriso verdadeiro. Acho que sim, disse Helena. Mateu olhou para cima então, os olhos de Mateu brilhantes, orgulhosos, segurando o livro como se importasse, como se Mateu importasse. E Helena percebeu algo naquele momento. Helena não estava mais esperando. Esperando pela próxima explosão, pelo próximo erro, pelo próximo momento em que tudo desmoronaria. Helena estava aqui dentro disso,
vivendo algo que não parecia uma contagem regressiva. A casa havia mudado. Ou talvez Helena tivesse mudado. O silêncio não parecia mais uma armadilha. Parecia espaço. Espaço para pensar, espaço para existir sem se encolher. Helena se movia de forma diferente agora. Não tão cuidadosamente. Não como se cada passo precisasse ser medido contra o humor de outra pessoa. As mangas longas ainda estavam ali por enquanto, mas não pareciam mais armadura. Apenas hábito. Isso mudaria. Helena sabia que mudaria. Apenas ainda não havia acontecido. Damen não se anunciava quando chegava. Nunca fazia. A porta da frente se abria suavemente, fechava da mesma forma silenciosa, a presença de Damen se movendo pelo espaço sem perturbação. Helena o sentia mesmo assim. Não medo, não tensão. Algo mais firme. Helena se virou levemente quando Damen entrou na cozinha, os olhos de Damen já em Helena, já avaliando, já consciente de tudo que havia mudado desde a última vez que Damen a viu. Você dormiu, disse Damen. Não era uma pergunta. Helena sentiu. Você também, respondeu Helena. Uma pequena pausa. Às vezes. Não era muito, mas era honesto. Isso importava. Mateu entrou correndo um segundo depois, o livro ainda nas mãos de Mateu. Olha, disse Mateu segurando-o como um troféu. Damen se abaixou levemente, a atenção de Damen mudando sem hesitar. O que você encontrou? Perguntou Damen. Mateu apontou para a página, o entusiasmo de Mateu transbordando em palavras que se atropelavam. Helena observou a maneira como Damen escutava. Realmente escutava. Não distraído, não fingindo. Apenas presente. Ainda surpreendia Helena que alguém como Damen, alguém para quem o mundo se afastava, se sentasse no chão e ajudasse um menino de 6 anos a soletrar palavras como se fosse a coisa mais importante no cômodo. Talvez fosse. Quando Mateu terminou, Damen assentiu uma vez. Bom, disse Damen. Mateu se iluminou, depois saiu correndo de novo, os passos de Mateu leves, a voz de Mateu carregando algo que soava felicidade em vez de silêncio cuidadoso. O peito de Helena apertou de novo, mas dessa vez não doía. Mais tarde, os dois se sentaram lá fora, no mesmo lugar onde tudo quase havia dado errado, o mesmo lugar onde Helena havia tomado a sua decisão. Mas parecia diferente agora. O ar mais suave, a tensão desaparecida. Ou talvez apenas quieta. Você pode voltar, disse Damen depois de um tempo. Helena olhou para Damen. Ao trabalho, acrescentou Damen. Ao seu apartamento, à sua vida. As palavras se assentaram devagar, porque por muito tempo isso não havia significado nada para Helena. Era apenas algo a suportar. E você? Perguntou Helena. Vou me certificar de que nada te siga, disse Damen. Simples, direto, como sempre. Mas havia algo por baixo disso, algo que Damen não dizia. Algo sobre distância, sobre dar um passo atrás, sobre deixar Helena escolher. Helena olhou para as mãos de Helena, depois de volta para Damen. Não quero voltar, disse Helena. Não para o apartamento, não para a vida que Helena havia estado sobrevivendo. Damen não reagiu imediatamente. Apenas olhou para Helena, esperando. Quero construir outra coisa, acrescentou Helena em voz baixa. As palavras pareciam estranhas, novas, mas certas. E não sei ainda como isso vai parecer. Tudo bem, disse Damen. Helena o estudou por um momento. Você não está tentando controlá-lo, disse Helena. Não era uma pergunta. Apenas reconhecimento. Não respondeu Damen. Por quê? Outra pausa. Porque isso importa. Porque tem que ser seu, disse Damen. Não de Damen, não algo que Damen desse. Algo que Helena escolhesse. Helena sentiu algo mudar no peito de Helena. Profundo, quieto, mas permanente. Helena se levantou então, se aproximando sem pensar, sem calcular a distância da maneira que Helena costumava fazer, sem medo. Então estou escolhendo isso, disse Helena, e o olhar de Damen sustentou de Helena. Escolhendo o quê? Perguntou Damen. Helena hesitou por apenas um segundo. Isso, disse Helena de novo, mais suave agora. Uma vida onde eu não preciso ter medo o tempo todo. A voz de Helena não quebrou. Não precisava. Porque a verdade não vinha de quão alto algo era. Vinha de quão firme aquilo se sentia. E eu? Perguntou Damen. Isso também importava. Helena sabia. Helena olhou para Damen. Não para o poder. Não para o homem que o mundo temia. Para Damen. Aquele que se sentava no chão com o filho de Helena. Aquele que não pedia nada em troca. Aquele que havia visto Helena no seu pior momento e não havia se afastado. Você é parte disso, disse Helena. Não tudo, não posse. Apenas parte. E isso o tornou real. Damen não se moveu, não estendeu a mão para Helena, não reivindicou nada. Apenas ficou ali, algo quieto se assentando na expressão de Damen,
algo que parecia muito com paz. Pela primeira vez em muito tempo, Helena soltou uma respiração que Helena não havia percebido que estava prendendo. Não toda ela, não completamente, mas o suficiente. O suficiente para sentir a diferença. Porque Helena não estava mais apenas sobrevivendo. Helena não estava mais contando dias nem medindo o silêncio, nem esperando o próximo momento de ruptura. Helena estava construindo algo. Devagar, com cuidado, mas real. E de pé ali, com a luz do entardecer suave ao redor deles e a risada de Mateu ecoando fracamente lá dentro, Helena percebeu algo que Helena não havia se atrevido a acreditar antes. A segurança não era apenas um lugar. Não eram apenas portas trancadas, nem quartos quietos, nem distância do perigo. Às vezes, a segurança era uma pessoa. E pela primeira vez em muito tempo, Helena acreditou nisso. Não com inocência, não com ingenuidade, mas com a certeza tranquila de alguém que havia passado por fogo e finalmente encontrado algo que não queimava. Helena ficou olhando para as mãos por um longo momento. As mesmas mãos que haviam tremido por tanto tempo. As mesmas mãos que haviam aprendido a se mover depressa, a esconder, a proteger, agora estavam quietas. Não porque a luta havia acabado, mas porque o peso não era mais só dela. E Mateu lá dentro ainda ria. E a luz ainda era suave. E Damen ainda estava ali. E por uma vez, isso era suficiente.